Olá, tudo bem com vocês? Belle Godoy aqui falando, eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo de hoje é o meu socorro. E eu quero passar para vocês uma experiência que eu tenho com Deus que é maravilhosa e dica boa é dica compartilhada, né? Então, hoje de manhã eu acordei e estava um pouco triste, porque aconteceram algumas coisas, né? E quem está livre de ter notícias ruins ou de acontecer alguma coisa que te entristece. E eu estava me lamentando, meio triste, e aí o Senhor me fez me lembrar de um louvor, e eu coloquei esse louvor para tocar. E quando eu coloquei esse louvor para tocar, ele me lembrou desta palavra. Eu falei para Deus, orei, né, ao Senhor agradecendo, e ele me fez vir a esta palavra. E eu quero falar para você que quando você estiver precisando de um socorro, ouça um louvor, ore ao Senhor e depois abra a Bíblia. Nessa ordem que eu tô te ensinando. Ouça um louvor, ore ao Senhor e depois leia a Bíblia. Porque é a parte de ouvir o louvor, que é quando você vai estar chamando a presença de Deus para perto de você. Depois é a parte da oração, onde você vai estar falando com o Senhor, colocando as suas preocupações, os seus medos, tudo na mão dele. E depois é a parte que ele te responde. E isso é maravilhoso. Olha, hoje ele me levou na palavra de Neemias, capítulo 1, versículo 4, disse assim, ó: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui Neemias estava ensinando a gente a orar, né? A gente invocando ao Senhor e falando para ele: grande e temível tu és, mas o Senhor guarda a aliança, porque um dia o Senhor nos prometeu que nós somos teu povo, nós somos seu povo escolhido, e que o Senhor não nos deixaria, se a gente chamar, se a gente clamar, o Senhor não deixaria de ouvir a nossa voz. Então fala assim, ó: estejam pois atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença. Ele fala, Senhor, fique atento, porque o teu servo vai orar, e o teu servo que é aquele povo lá, todo errado. E ele começa assim, hoje eu faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Então ele faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele deixa bem claro que nós não somos nada, que nós somos nada sem Deus, que nós precisamos da misericórdia, do amor de Deus, que primeiro de tudo é se consertar com o Senhor, pedir perdão por alguma coisa, pelos nossos pensamentos, por aquilo que a gente fala. E depois, assim, ó, ele fala assim, ó: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalhei por entre o povo, mas se vos converterdes a mim, guardarei os meus mandamentos e os cumprires. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e o trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então Deus fez uma promessa a Moisés, uma promessa que falava para ele assim, ó: se vocês não ouvirem os meus mandamentos, se vocês não forem de acordo com aquilo que eu tô falando, vocês vão ser espalhados perante a terra, vai cada um fugir para um lado, vocês vão ficar sem salvação, sem esperança. Mas se vos convertei-vos a mim e guardar os meus mandamentos e os cumprir, então ainda que vos rejeitados estejam, e assim que vocês estejam espalhados pelas extremidades do céu, de lá eu, o Senhor, os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar meu nome. Então Deus fala assim, ó: quando você se converter, quando você vir a mim, guardar os meus mandamentos, não importa a situação que você esteja, eu, o Senhor, tirarei você da onde você estiver, trarei para perto de mim, farei você habitar aonde eu quero e habitar junto ao meu nome, como povo de Jesus, como uma pessoa diferente, como aquele que as pessoas falam assim: nossa, olha, essa pessoa realmente tem Deus na vida, porque se fosse eu, nossa, o negócio seria diferente, né?
Então fala assim, ó, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então aqui Neemias fez ele lembrar que a gente era povo dele, né? Que é mesmo ele sendo um povo ingrato, mas foi o Senhor que nos escolheu e que nós somos povos dele. E até hoje nós somos povos de Deus. Nós temos essa graça de se dobrar a Ele, de pedir perdão para Ele, de confessar que nós não somos nada, colocar o Senhor à nossa frente novamente, pedir para Ele direcionar a nossa vida e receber o melhor do Senhor. Então, quando Deus falou comigo nesta palavra maravilhosa, eu pensei, né? Gente, como eu queria que todas as pessoas do mundo tivessem essa convicção de que a gente acorda assim triste, a gente acorda assim abalado, acontece coisas na nossa vida assim porque a gente não está imune de acontecer coisas ruins, de ficar doentes aqui embaixo da terra, mas a gente tem um Deus de esperança, um Deus de aconchego, um Deus que fala aos nossos corações, que acalma, que acalma a tempestade. É um Deus que fala assim através da palavra dele: calma, filha, eu tô aqui, assim como eu fiz antigamente, eu farei hoje. Se vocês forem meu povo, se arrepender do mau caminho, eu, o Senhor, trarei vocês de onde tiver que trazer, farei o que tiver que fazer, abra a porta que tiver que abrir, e você vai habitar num lugar com o meu nome, dizendo que você é filho do Deus Altíssimo, dizendo que você é separado, e você não é igual, você não é qualquer um. Eu quero te dizer isso, que você não é qualquer um, porque às vezes você vai conversar com pessoas e fala assim, não, mas isso não dá certo, muitas pessoas tentaram, ou isso não é para você, isso não tá funcionando, mas quando Deus está no negócio, tudo funciona, tudo acontece, tudo é realmente maravilhoso. Então assim, ó, você não é qualquer um. Se você se diz filho do Deus Altíssimo, se você tem essa dádiva, né, de ter essa comunhão, que nos dias maus você acorde, ouça um louvor, fale com o Senhor e ouça Ele vir com uma palavra diante daquilo que você precisa, para te consolar, para te direcionar, para te inspirar. A palavra de Deus é maravilhosa. Essa Bíblia existe há muitos anos e ela tem dado certo de gerações em gerações, e a palavra de Deus não falhará, não volta atrás, não te decepciona, não te desampara, como diz aqui, né? Não te desampara, ainda que todos te rejeitarem, ainda que todos se desampararem, ainda que todos colocarem um dedo e te julgarem, o Senhor estará pronto para te socorrer. Mas você precisa parar, dar um tempinho do seu tempo para Ele, ouvir um louvor para preparar o seu espírito para receber aquilo do Senhor, para espiritualizar, né, aquele momento, né? Sair tanto da cabeça dessas coisas do mundo da preocupação, começar a ouvir um louvor, cantar um louvor para espiritualizar, se unir mais perto do Pai. Depois orar de todo o seu coração, orar falando sinceramente, como se você tivesse com o seu melhor amigo ao seu lado, como se ele estivesse presente, como se você pudesse vê-lo, como se você pudesse senti-lo. E depois ouvir a resposta dele através da palavra de Deus, que é pura e fiel e não mente, não engana, não esquece. Ai, esse Deus é maravilhoso. O meu socorro é o Senhor e eu espero que Ele seja o seu também. E se não estiver sendo, que a partir de hoje, a partir de você ouvir esse vídeo, porque eu sei que Deus vai levar esse vídeo para quem estiver precisando dele, que a partir de hoje o seu socorro seja o Senhor, que as suas esperanças estejam no Senhor, que a tua alegria, que a tua força, que tudo que você tem esteja no Senhor. Porque se eu desejar isso para você, eu sei que você nunca vai ser frustrado, nunca vai ser enganado, nunca vai ser passado para trás. Porque o homem pode se arrepender das suas promessas, mas Deus não. Deus não se arrepende, Deus não muda, Deus não retrocede. Ele está aqui por mim e por você. Sempre esteve, sempre estará e sempre vai estar, né? Como diz aqui no povo de Neemias, né? Falou para ele: sempre eu estive do seu lado. É só vocês se converterem, se arrependerem dos seus pecados e obedecerem os meus mandamentos, que eu, o Senhor, ouvirei e sararei a vossa terra.
Ai, que palavra maravilhosa, uma palavra de esperança para qualquer pessoa que quiser abandonar a velha criatura, abandonar os velhos hábitos, abandonar o pecado. Não importa qual seja o seu pecado, mais grave que seja, você pode abandonar hoje e decidir servir esse Deus de todo o seu coração, pois eu tenho certeza que você terá uma mudança de vida e nunca mais vai ser o mesmo. Tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.